Hoje eu estou no canil Nürburgring, um canil de pastor alemão. Nós vamos conversar com o Alexandre, que é o proprietário aqui, e ele vai contar tudo pra gente sobre essa raça incrível. Eu gosto muito de pastor alemão, eu acho sensacional essa raça. Então, pessoal, eu tô aqui com o Alexandre Tavolari, que é o proprietário aqui do canil Nürburgring. E acertei, né? Acertou. Acertei. E ele vai contar pra gente um pouquinho da história do canil. Como que você começou a criar o pastor alemão? De onde surgiu esse interesse? Surgiu, eu era criança e aí, na verdade, nasceu da vontade de ter um cachorro. E aí, quando eu estava aí nos meus 10 anos de idade, 10, 12 anos, passou aquele filme dos Dobermans na Record. Tá. E aí eu morava numa casa pequena e botei meus pais na cruz porque eu queria um Doberman. Você queria um Doberman? Queria um Doberman de qualquer forma. Você morava em casa ou apartamento? Morava em casa, mas a casa era pequena. Quando a gente mudar para uma casa maior, eu te dou um cachorro. Tá bom. Só que meu pai tinha tido um sócio que era criador de pastor alemão. Uhum. E quando nós mudamos para uma casa maior, ele entrou em contato com esse sócio dele e falou: meu filho quer um cachorro. Ele falou: eu tenho uma fêmea aqui. Uhum. E aí meu pai comprou e me deu de presente essa fêmea, minha primeira fêmea, que chamava-se Sila de Nairobi. Legal. Isso foi em 1985. E aí a Sila foi minha primeira fêmea, e aí assim, eu estava alucinado por um cachorro, na verdade, né? E aí, naquela época, em 85, existiam aqueles telefones, era o 0300, 1234. Sim, sim. E um desses números era de cães, falava só sobre cães. E eu ligava todo dia para saber que sempre tinha uma gravação nova. E aí, num dia, apareceu uma gravação falando: olha, se você tem um pastor alemão, leve ele para treinar na Sociedade Paulista de Cães Pastores Alemães, que fica no portão 5 do Parque do Ibirapuera, na Avenida Quarto Centenário. Tá. E aí, minha cadela já tinha uns 8, 9 meses, eu falei: vamos lá. E fomos lá. E aí eu fiquei sócio da Sociedade Paulista. Tinha um campo de 20 mil metros no Parque do Ibirapuera. Acho que eu já fui lá, já na época quando era pequenininho, eu parava ali para ficar vendo os cachorros todos treinando adestrando ali. Do lado da pista de Cooper. Exato, do lado da pista de Cooper era. Né? Hoje já não existe mais. Né? Eles nem está cercada mais essa área. E aí comecei a adestrar a minha cadela lá, comecei a gostar da brincadeira. E aí chegou dezembro, sempre no primeiro ou segundo fim de semana, tinha a exposição final do campeonato paulista. E eu não sabia o que era uma exposição, minha cadela eu achava linda, falei: não, vamos pôr na exposição, ela vai ganhar. E aí pus na exposição, fazia a menor ideia o que era uma exposição, e a minha cadela fez o último lugar na categoria dela. E eu, sempre super competitivo, eu fiquei enlouquecido, eu devia ter nessa época uns 12 anos, 13 anos. E eu falei: não, um dia eu vou ser bom nisso aqui, um dia eu vou ser bom, vou fazer acontecer com esse negócio. E aí acabei me apaixonando cada vez mais pela raça, acabei fazendo veterinária por conta disso. Legal. E depois que eu me formei, eu aí sim comecei a comprar algumas matrizes, comecei a viajar para a Alemanha, e para a Argentina para fazer acasalamentos. E na verdade, a partir do ano 2000, comecei a viajar para a Alemanha. E aí fiquei assim alucinado com que o material genético está todo na Alemanha, né? Os melhores cães, os melhores, tudo melhor da raça está lá. Uhum. E aí isso do ano 2000 para cá, aí até mudei o nome do canil, porque aí eu abri um canil chamado Cones do Sul. Tá. Criei várias ninhadas nesse canil Cones do Sul, mas aí no ano 2000, quando eu fiz a minha primeira ninhada na Alemanha, levei minha primeira cadela cruzada na Alemanha, aí eu mudei o nome, abri um outro sufixo, que é o canil Nürburgring. Legal. E aí de lá para cá, um monte de coisa aconteceu. Vários cães nossos competiram na Alemanha com sucesso. E a partir daí, então, do que você mudou o nome para o canil Nürburgring, você começou essa parte da criação mais afinco mesmo? Ou... Sim, estudando mais, buscando fazer acasalamentos corretos na Alemanha para criar cães cada vez mais corretos, de tipos mais bonitos, coloração mais bonita, melhor temperamento, para melhorar a raça mesmo, né? Sim. E foi legal, porque isso aí atrás de mim vieram muitos outros criadores que também acabaram fazendo essa coisa, né? De ir acasalar na Alemanha, de trazer cães da Alemanha. Eu não sabia que tinha essa possibilidade de você levar o cão daqui para lá, para casa lá e trazer de volta. Porque eu sei que vocês normalmente, quem é criador, ele traz, né,
de lá para cá importa. Existem várias formas, né? Você pode importar uma cadela grávida. É mesmo? Você importa. A forma mais rápida e mais certa de investir é trazer uma cadela grávida da Alemanha, uma boa cadela grávida de um bom cão. Entendi. Né? E aí você com a ninhada, normalmente você vai ter um resultado acima da média. Então a ideia é essa. Legal. Mas já fiz isso algumas vezes, mas hoje a gente já tem um plantel muito selecionado e aí as nossas melhores fêmeas eu levo para acasalar na Alemanha. Bacana, aí você já tem toda a questão da parceria com os canis de lá. Ah, sim, o que acontece é que desde o ano 2000 fazendo isso, e aí alguns cães da nossa criação foram cães de ponta na Alemanha, em vários outros países do mundo, então a gente acaba ficando conhecido. Né? Tá. Então é muito mais fácil você conseguir acasalamento com os melhores cães. Tá. Mas nem tudo foram flores, principalmente no começo foi bem difícil, porque ninguém dava bola para um brasileiro que morava a 12 mil quilômetros de lá, né? O pessoal fica meio, né? Tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Será que ele vai realmente levar adiante? Aí depois... E aí, quando os cachorros começaram a voltar para lá e a competir, aí as pessoas falam, pô, não, tá fazendo um trabalho sério, um trabalho focado, entendeu? A ideia é Alexandre, vamos falar sobre as particularidades da raça. Tá. As características, né? Quando a gente fala de comportamento, como que deve ser o pastor alemão? Então, eu acho que, assim, eu sempre digo que a palavra que resume o pastor alemão é a palavra equilíbrio. Tá. Equilíbrio em todos os sentidos, seja na construção anatômica, que é o que a gente busca como criador melhorar, nessa melhoria da raça. Então, um cachorro extremamente equilibrado, porque a gente tem que sempre lembrar qual a função do pastor alemão. A função do pastor alemão, o pastor alemão foi desenvolvido no início do século XX por Max Stefanitz na Alemanha e na verdade a ideia era ter um cão robusto, um cão mais robusto, um cão que tivesse mais rusticidade para o trabalho. Tá? E depois, com o passar do tempo, ele foi e é utilizado para pastoreio de ovelhas. Então essa é a função do pastor alemão, né? A sociedade, ou a gente, é que desenvolveu o instinto de guarda e o transformou num cão de guarda. Entendi. Né? Mas hoje em dia, no pós-guerra, tal e coisa, o pastor alemão é um cachorro extremamente sociável. Entendi. Então, quando eu falo em equilíbrio, eu falo em equilíbrio emocional. É um cachorro extremamente equilibrado emocionalmente, tem um temperamento muito vivaz, muito alegre. Né? É um cão bem ativo. É um cão bem ativo, extremamente ativo, entendeu? Um cão alegre, um cão de bem com a vida. E anatomicamente também, um cão equilibrado, por quê? Porque a anatomia dele tem que ser as angulações, a firmeza de ligamentos e tudo isso, ela tem que existir, ser correta, e é o que a gente busca hoje em dia, os cães cada vez mais corretos, porque é um cão que trota 20 quilômetros num dia pastoreando ovelhas e não se cansa em função da sua anatomia. Então, essa é a função. Claro, na Alemanha foi desenvolvido os cães de guerra, e na verdade o pastor alemão tem aptidão para tudo isso. É exatamente isso, quer dizer, ele não conhecia vocês chegaram há pouco aqui, e o cachorro está brincando com vocês, é isso, porque assim, na verdade, esse equilíbrio emocional fez com que a raça se transformasse na raça mais utilizada pelas polícias no mundo, porque ele faz várias funções. Então, ele faz a função de guarda, de proteção, mas também de resgate em escombros, faro de drogas. Então, é um cachorro extremamente versátil. Ele é bombril, 1001 utilidades. 1001 utilidades, exatamente. Então, por isso a raça também se tornou popular no mundo todo. Tá. Com criança... Maravilhoso. É extremamente equilibrado, extremamente agradável com criança, não estranha a criança. Com idosos, é um cachorro... É um cachorro de companhia também, então? Exatamente. Hoje eu diria que até é um cachorro mais de companhia. Porque assim, é um cachorro que você pode ter dentro de casa. Né? Tudo bem, esse rabo dele às vezes enorme, né? Pode bater num vaso e cair, mas assim, é um cachorro que eu tenho vários amigos, vários outros criadores que têm vários cães dentro de casa. Que os cães vivem... Você poderia ter um desse num apartamento?
Ou não é Veja, indicado? Eu particularmente acho que não é indicado, né? Tá. Porque hoje em dia os apartamentos são cada vez menores, mas existem pessoas que têm um pastor alemão, têm apartamentos com varandas boas e eles descem com o cachorro 2, 3 vezes ao dia para passear. Entendi. Né? Então Isso é existe. plausível você ter. É plausível. Tá, legal. E falando um pouco sobre a questão da saúde do pastor alemão, ele tem propensão a algum tipo de doença específica ou ele é um cachorro que raramente tem alguma coisa que você tem que levar no veterinário? Olha, eu crio há 30 anos, um pouco mais, até quase 35 anos, e assim, poucas foram as vezes que eu tive que ir para um veterinário para resolver algum problema maior. Eventualmente, uma fêmea ou outra que está criando, que está dando cria, precisa de uma cesárea, Claro. mas isso é natural, mas é muito eventualmente, é uma coisa assim de menos de 5% dos partos acabam indo para cesárea, então é muito pouco, diria que menos que isso. O problema que havia no passado, que era a displasia coxofemoral, isso está muito controlado, né? A gente fez um trabalho, a raça foi feito um trabalho na raça de melhoria genética, tirando da reprodução cães com displasia coxofemoral, que é aquela má formação do quadril, Tá. né? E de uns anos para cá também controlamos a displasia de cotovelo. Legal. Então, por ser uma raça grande, um cachorro pesado, a gente precisa ter esse tipo de controle, né? Então isso melhorou muito, 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 muito. Hoje os cães provenientes de canis com bom controle dificilmente apresentam o problema, né? E atualmente a gente está buscando um cão, como eu disse, já cada vez mais correto, né? Com as suas angulações não tão avantajadas, com os seus ligamentos cada vez mais firmes, seus aprumos cada vez mais firmes, exatamente para que o proprietário tenha um cachorro que não dá problema. E isso assim, eventualmente uma doença de pele, normal, natural, eventualmente uma otite, também natural. Isso é comum de qualquer cachorro. Não existe uma... Não é como em outras raças, existem raças que têm propensão a ter câncer, existem raças que têm propensão a ter problemas cardíacos. No caso do pastor alemão, ele não tem nada disso. De uma maneira geral, é uma raça bem saudável. Alexandre, pastor alemão, eu sempre vejo esse pastor que normalmente eu ouço falar capa preta. Eu não sei se é o correto, né? Me corrige se eu estiver errado. Existe outra... tem a capa preta. É isso, então tá certo. Tá certo, a capa preta e embaixo ele é dourado, vermelho, amarelo. Tá. Então assim, tem variações de cores então do pastor alemão? Sim, o pastor alemão ele pode ser capa preta, pode ser cinza. Cinza. E pode ser preto. 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 Mas não tem nada a ver com o belga? Não, tem nada a ver com o belga. O belga é outra raça. É outra pastor raça. Belga. Tá. E aí no pastor belga tem algumas divisões. Tem o belga Groenendael, o belga Malinois, belga Tervuren e assim por diante. Tá. É que eu nunca vi um pastor alemão preto, eu sempre vi o pastor... Nos últimos anos está ficando bem na moda no mundo os pretos, voltaram os pretos. Ele tinha desaparecido, muito poucos pretos, e de uns 8 anos para cá começaram alguns criadores começaram a criar o preto, e hoje inclusive tem criadores que só criam preto. Tá. E o Brix, ele é um capa preta, e qual a coloração dele? Ele é um capa preta com vermelho. Com vermelho. Tá. Um capa preta com vermelho. E ali você tem, eu vi, depois eu vou botar as imagens aí por cima. Todos eu só tenho capa preta. Capa preta, capa preta. Mas você tem outros tons. Mas aí tem outros tons, né? Isso. Uns mais vermelhos, outros mais amarelos, e assim por diante, né? Nas nuances. Nas né? nuances da parte da pelagem de baixo. Exatamente, o importante é a capa preta ser bem definida, tá. Né? Para ela não se abrir. Ainda nas fêmeas é tolerável ela abrir um pouco, mas os machos têm que ter a capa preta bem preservada. Entendi, tá. Interessante isso, eu não sabia que existia pastor alemão preto. Vamos falar um pouquinho de filhote, que todo mundo gosta de um filhotinho. Né? De um filhotinho. Quais são os cuidados que você tem que ter com o filhote quando você, a partir do momento que, obviamente, ele nasce, aqui dentro, na sua maternidade, e
para a pessoa que adquire um filhotinho desse, ele vai pegar aí com quantos dias mais ou menos? Uns 90 dias? 60 dias. 60 com 60 dias, no meu caso, o meu esquema de vacinação são eu entrego com 60 dias 3 doses de vacina. Tá. E o que a pessoa tem que ter em casa para poder receber esse filhote e para ele ser feliz? Eu costumo dizer como veterinário que o fundamental é uma boa alimentação e uma boa vermifugação. Tá. Isso para qualquer raça, né? Para qualquer cachorro. Tá. Né? O cachorro tem que estar bem alimentado e tem que estar bem vermifugado. Uhum. Isso é condição sine qua non. Tá. Né? E ele vai tranquilo. Tá. E a fêmea, ela dá quantos filhotes mais ou menos? Veja, isso depende muito da genética das fêmeas, né? Da alimentação também, né? Tá. Porque existem rações de melhor qualidade que aumentam o número de filhotes e a qualidade dos filhotes, né? Sim. Mas assim, normalmente mães que dão poucos filhotes, as filhas vão normalmente produzir poucos filhotes. Mães que dão muitos filhotes, as filhas normalmente seguem as mães e produzem muitos filhotes. Olha que interessante isso. E existem também, no pastor alemão, pouquíssimas vezes eu conheci uma fêmea que foi má mãe. Normalmente são boas mães, criam bem, criam com muito amor os filhotes. Uma média aí de filhotes, como eu disse, a alimentação é fundamental. Uma boa alimentação, ela aumenta o número e a qualidade dos filhotes, dos neonatos. Uhum. E eu tenho uma média aí de 8 a 10 filhotes por cria. Inclusive você está com uma mamãe aí que está com filhotinho, né? Vocês estão vendo na tela aí. Qual é o nome dessa mamãe? Essa é a Kali. Kali. Essa é a Kali. E ela deu quantos filhotes? Ela nasceram 8 filhotes. 4 machos, 4 fêmeas. Ela foi cruzar fora do Brasil. Ela foi para fora. Todo mês de setembro existe o campeonato mundial na Alemanha. Uhum. E 3, 4 dias antes de eu embarcar, ela entrou no cio e aí eu pus na bagagem, pus na mala, levei. E aí acasalou com um super top lá na Alemanha. Ai, que bacana. E aí nasceu semana passada, nasceram os filhotes. Inclusive você tem cachorros aqui, né, cães, que não estão com vocês, alguns que estão com você, que participou de campeonatos, né, que ganharam. Sim, muitos cães a gente vende para outros países, para outros criadores e que competem em muitos países, né? Existe uma classificação que é o sonho de consumo de todo criador de pastor alemão, que é ter um cão de sua criação sendo a qualificação VA, que a tradução quer dizer Vorzüglich Ausgelesen, que a tradução seria excelente selecionado. Né? Então, todos os países eles fazem um campeonato nacional, ou a maioria dos países, né? Uma vez por ano fazem um campeonato nacional. Nesse campeonato nacional, normalmente julgado por juízes alemães, eles conferem aos melhores cães, os melhores reprodutores, né? Principalmente nos machos, e os melhores em termos de qualidade, fêmeas melhores em termos de qualidade, o título de VA para alguns desses animais na classe cães selecionados, né? Que é acima de 24 meses. Entendi. Né? Então a gente tem, por exemplo, e a principal exposição, que a gente chama de campeonato mundial, é na Alemanha, porque é o berço da raça. Tá. Então a gente tem, para você ter uma ideia, 12 cães da nossa criação, em 12 países diferentes do mundo temos cães classificados como VAs. Então, obviamente no Brasil, na Argentina, recentemente na Bolívia, mas também na China, na Itália, na Macedônia, na Turquia, na Espanha. No mundo inteiro, praticamente. Na Hungria, vários países, né? Sendo que na Alemanha, que é a principal exposição do mundo, nós conseguimos 2 cães. O Cronos, que ganhou até uma tatuagem no meu braço, né? Que foi o meu primeiro grande cachorro, que ficou famoso na Alemanha e tudo. E isso no ano 2014. E no ano passado, 2023, a Vixie foi VA também na Alemanha. Legal, então, bacana. Isso para um criador de pastor alemão é um nível mais alto que se pode chegar. Que bacana, e você conseguiu. Graças Bem legal. a Deus, consegui. Parabéns, muito bom, muito bom. E qual é uma média de preço hoje que uma pessoa vai achar um filhote de pastor alemão, mas vindo de uma fonte confiável? Vindo de um canil responsável, um canil confiável. Hoje os filhotes
estão entre 3.500 e 6 mil reais. 3.500, 6 mil reais. 3.500, 6 mil reais. Tá, com todas aquelas condições que você falou do... Com todas aquelas condições, filhos de pais selecionados, pedigree rosa. Quando o pai e a mãe são selecionados, entra o pedigree rosa, que é uma definição melhor. Soltar os cachorros. Alexandre, aquela hora que a gente falou lá embaixo, que a gente estava conversando, você falou de alguns campeonatos, né, que você participou. Aqui você tem os principais, né? Na verdade, nesse móvel ficam os 2 troféus de VAs na Alemanha, né? Aquele do Cronos, que é o cachorro da foto. Esse aqui é o Cronos, que ganhou. Esse é o Cronos. Que é o que você tem a tatuagem no braço. Que é o que eu tenho a tatuagem no braço, que é o que foi o VA9 em 2014. Tá. E esse da Vixi. Da Vixi. Isso, esse aqui da Vixi, que foi VA14 ano passado na Alemanha, né? Então um macho e uma fêmea. Poxa, então, que esses legal. são os 2 mais importantes, né? O sonho nosso de consumo. E esse aqui no meio é que você foi... Esse eu fui julgar, que eu sou juiz também da raça, eu fui julgar bacana. o Campeonato Nacional da Rússia em 2017 e aí me deram essa lembrança muito que eu bonito. Carrego com muito carinho e acho uma lembrança linda, uma escultura linda em madeira, né? E, cara, esses troféus são maravilhosos. São bonitos, viu? São bem bonitos. Realmente, olha, tudo esculpido em madeira, que coisa mais linda. Tudo. É muito bonito, né? Você vê que é uma coisa bem bonita. Bem detalhado. Bem detalhado mesmo. Muito bacana. É muito legal. E aqui nessa outra sala você tem os troféus da parte aqui do Brasil. Exatamente. Aqui são todas as exposições em toda a nossa carreira aí de expositor, né? Então você tem aqui essa sala que tem parte dos troféus, né? Outra parte está encaixotada porque não cabe. Imagino que você deve ganhar muita coisa e não dá para expor. Exatamente. Olha só aqui atrás, vamos ver se a gente consegue mostrar. Tem bastante, olha aqui em cima. Esses aqui de baixo, os grandes foram dos últimos campeonatos nacionais e tem bastante coisa nesse sentido. Não, bem legal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Teve bastante informação legal sobre a raça, sobre o pastor alemão. Alexandre, muito obrigado por nos receber aqui na sua residência. Cara, foi sensacional esse bate-papo, um fim de tarde muito agradável. Deixa os seus contatos, o Instagram, né, site que você queira para as pessoas poderem entrar em contato. Isso, o Facebook nosso é o Von Nürburgring. Tá. E o nosso Instagram é o Von_Nürburgring. Tá. E aí lá as pessoas podem ver todos os cães, é uma amostra enorme de todas as fotos, os vídeos que a gente tem. Legal. De todo mundo. Bacana. Eu vou deixar todos os contatos, obviamente, aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado. Tirem suas dúvidas. Se teve alguma pergunta, alguma dúvida que não foi tirada nesse vídeo, escreve aqui embaixo no comentário do vídeo, que o Alexandre vai responder vocês, tá? Ele vai ficar de olho para fazer esse follow-up, né? No Instagram também, no post também você pode perguntar lá que ele vai estar vendo, tá bom? Isso aí. Não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho, deixa o seu like, ajuda a gente bastante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.